Meritíssimos e meritíssimas, tá começando mais um vídeo do Toga Voador e tamo aqui pra explicar Dark de novo. No vídeo de hoje a gente vai explicar a relação da série com o ocultismo, isso mesmo. Tá liberado aí pegar seu mapa astral, seus utensílios de alquimia e vir aqui pro YouTube pra assistir a gente e ficar por dentro de tudo que é obscuro. Hoje nós vamos falar sobre a organização Sigmundus e toda a ideologia e crença que é mostrada no discurso que eles propagam na série. É um discurso que está totalmente ligado com a filosofia hermética e o ocultismo. Lá no episódio 2 da série, no momento em que Elizabeth encontra os pertences do Tannhaus, ela encontra um livro que é o Kybalion, um livro que realmente existe e é muito importante para o ocultismo em geral. Nós vamos explicar um pouquinho mais aqui sobre ele, né? Só que lá na série, dentro do livro, a foto da Ordem Sigmundus estava ali guardada, que é aquela foto que todo mundo depois fica olhando para identificarem o Noah e os outros participantes da organização. E nessa cena aqui, então, praticamente nós temos confirmado que tudo o que eles acreditam e tudo que a organização tem para basear suas interpretações está ligado diretamente a essa filosofia hermética relacionada com o Kybalion. Então, entender essa filosofia é importante para buscar entender os planos do Adam e a noção que ele tem de mundo. Só antes disso, é importante ressaltar que a série usa dessas fontes para criar a sua mitologia própria, como qualquer outra ficção faz. Então, o que é mostrado na série não é necessariamente parte da filosofia hermética. Então, é importante também explicar, né, o que é o ocultismo. Bom, segundo o dicionário, o ocultismo é a crença na ação ou influência dos poderes sobrenaturais. A Nath e eu não gostamos muito dessa palavra, porque assim, se existe, é natural, né? Mas tudo bem. Em outras palavras, ele é o estudo dos fenômenos que a ciência ainda não explicou. Eu acho que assim fica mais correto. Justamente como também o estudo das artes, da magia, da alquimia e da astrologia, tudo isso está interligado ali no ocultismo, que seria então o conhecimento do oculto. E desde a primeira temporada de Dark, nós temos a menção de Hermes Trismegisto e da Tábua de Esmeralda, que aparece várias vezes em várias cenas. E na segunda temporada não foi diferente. E por isso eu, Natália, rainha do ocultismo, vou explicar pra vocês o que são essas coisas no mundo real. Até parece, né? A pessoa leu meia dúzia de livros e tá achando que é. Vamos começar então falando do Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Esse é o nome dado a ele, né? Criador da filosofia hermética, que supostamente ele teria vivido no Antigo Egito. A gente não sabe, na verdade, se ele realmente existiu, até porque o nome dele é uma alusão ao deus egípcio Thoth, que é deus do conhecimento da escrita, e ao deus grego Hermes, que era o deus mensageiro, considerado também diplomata dos astrônomos. Algumas tradições judaicas acreditam que ele foi contemporâneo lá de Abraão e foi instrutor do Abraão. Hermes Trismegisto teria reunido os conhecimentos secretos em 78 lâminas, que no futuro vão se tornar o que a gente conhece hoje do tarô. E os principais escritos herméticos são Corpus Herméticos e a própria Tábua de Esmeralda, que já li uns anos atrás, lá naquele nosso vídeo de Dark, explicando Dark, que choveu e deu tudo errado. Mas vai lá que ainda dá pra assistir, tem a Nath lendo a Tábua de Esmeralda lá pra vocês. Bom, alguns muitos anos depois, lá em 1908, através de uma editora de Chicago, foi publicado o livro O Kybalion, que possui a mesma raiz da palavra Cabala, que também a Nath já citou lá no vídeo onde ela explicou sobre Lilith, explicando da origem de Lilith e da mitologia relacionada com a série Sabrina da Netflix também. Ó, Netflix, estamos só aqui falando de vocês. Pois é, minha Por que não patrocinou ainda, né? Tudo bem. Essa raiz aqui, né, na palavra Cabala significa algo como uma tradição recebida ou manifestada por um ente superior. E ele foi publicado dando autoria aos 3 iniciados, ou seja, foi usado ali um pseudônimo, então a gente não sabe exatamente quem foi o autor. É que na verdade, Natália, esse livro nunca foi criado, ele tá ali, ó, vindo e voltando num paradoxo temporal. É isso aí.
Ninguém escreveu esse livro. Ninguém, né? Acontece em Dark, acontece no mundo real. Muitos acreditam que o próprio Hermes Trismegisto teria lá na sua época feito esse livro e depois conseguiram resgatar, o que eu acho meio difícil, mas a maioria mesmo acredita que a autoria foi do William Walker Edson, um advogado, comerciante e ocultista. Na verdade, a grande dúvida é se ele escreveu sozinho ou se ele teve ajuda ali de outros colegas. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com Dark? O que tudo isso tem a ver com a ordem ali dos Sigmundos? Bom, é que ali no Carvalho nós temos os 7 princípios herméticos, que são princípios que explicariam as leis que regem a nossa existência e até a existência de Dark. Então, entender essas 7 leis pode ser um caminho para entender os propósitos na mente do Adam. Bom, vamos falar de cada uma delas aqui então. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Para esse princípio, o universo seria mental e tudo que existe está ali dentro de uma grande mente vivente e universal. Esse princípio coaduna com as ideias mostradas na primeira temporada, as ideias do Noah. Mas nessa segunda, com a apresentação do Adam, a gente poderia considerar que para ele, a mente que controla isso seria justamente o tempo, que é o que a maioria das pessoas considera como Deus. E isso é deixado cada vez mais claro na série, com todas as vezes ali em que o Adam enxerga esse tempo / Deus ao longo dos episódios, não só como aquilo que controla todos os humanos, mas também como o inimigo a ser destruído por ele. O segundo princípio é o da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Nesse caso, é possível entender o funcionamento das galáxias se você entender como funciona um átomo. Isso quer dizer que experimentos científicos pequenos podem ser usados para entender como funcionam fenômenos maiores. Então, para entender toda a complexidade do fenômeno maior, que é o tempo, a ordem criada pelo Adam precisou começar com aqueles experimentos feitos com as crianças. Aos poucos, eles iriam evoluindo para entender fenômenos correspondentes maiores, o que permitiria a eles criar aquela máquina e virar viajantes do tempo. E no futuro, como Adam mostra para o Jonas nos desenhos da parede, permitiria compreender um controle maior sobre o tempo e a esfera do futuro, que está no desenho e que a outra Marta, lá da outra dimensão, trouxe no final. Deu uns pau, né? Não foi? Uhum. A gente falando de coisa dark. É. O terceiro princípio é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Inclusive, esse princípio foi explicado pela ciência moderna quando comprovou que tudo é feito de energia. Quanto mais elevada a vibração, mais elevada a sua posição na escala. Então, isso se relaciona diretamente com a partícula de Deus, que é tão importante ali na série, que na ciência é ela que gera tudo que nós conhecemos como matéria, a partir desse mesmo princípio de vibração em larga escala. E na série, ela chega até a permitir a abertura de portais temporais. É por isso que a ordem dá tanta importância a obter controle sobre a partícula de Deus, porque naquele caso, esse pode ser para eles um dos princípios herméticos mais importantes. O quarto princípio é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos na natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, por esse princípio, frio e calor são a mesma energia, mas que estão em polos diferentes. Em Dark, vemos que o Noah e a Cláudia são a mesma coisa, nem bons nem maus. Eles estão na mesma linha, apenas em polos distantes. Isso se relaciona muito com o desenvolvimento, tanto dos personagens quanto os 2 lados têm nessa temporada. Por mais que todos continuem se chamando de bem e mal, nós enxergamos
que são a mesma coisa, apenas em circunstâncias diferentes. E é por isso, inclusive, que o Adam entende que essa polaridade tem que existir. O Adam, enquanto líder da Ordem, sabe que o Noah e a Cláudia não são de fato o bem e o mal, mas sim dois povos distintos com funções específicas cada um. O mesmo acontece, inclusive, com ele e o Jonas mais novo, que estão cada um de um lado com propósitos específicos. Inclusive, foi a partir do momento em que o Jonas, na vida dele, ao envelhecer ali, entendeu esse princípio, que ele se tornou o Adam, que ele passou a entender que ele teria que agir contra ele mesmo mais novo. Além disso, tem outra coisa. Esse princípio aqui ele não está só na organização, mas ele tem toda a estética da série. Toda a estética da série é pautada nessa ideia de polos e dualidade, usando jogos de imagem com espelhos na abertura, mostrando dois personagens ou duas situações ao mesmo tempo, lá nas sequências de cenas que eles fazem, e na parte visual da série como um todo também. O quinto princípio é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Esse seria o pêndulo da criação e destruição. E ele é mostrado justamente nesses ciclos de criação e destruição em Dark. O ocultista seria aquele que consegue dominar essa vibração mental, elevando-a e assim fugindo desse pêndulo de criação e destruição. Ou seja, ele adquiria o equilíbrio. A Ordem do Adam quer fazer justamente isso, dominar o tempo e destruir os ciclos de criação e destruição. Bom, o sexto princípio é o princípio da causa e efeito. Eita! Gente, no outro vídeo não tava, né? Tava um silêncio. Vai falar de ocultismo, os trem já começa. E diz o seguinte: toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Então a gente tem aqui a causa e efeito e nada acontece sem razão, né? Em Dark isso é claramente mostrado, porque toda ação de cada personagem tem as suas consequências correspondentes. Na segunda temporada, inclusive, nós descobrimos que todos os, vamos chamar de desastres, né, ou incidentes ali, que os personagens tanto tentavam evitar no passado, foram na verdade causados por eles mesmos quando eles tentaram evitar. E que essa corrente de causa e efeito, então, foi provado ali pela Cláudia, pelo Jonas, por quase todo mundo da série, que ela é de fato inquebrável. O sétimo e último princípio é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Apesar desse princípio ter sua importância na filosofia hermética, ele é o menos abordado naquilo que tivemos de escancarados na Ordem. Mas a Ordem dos Siquemundos ali tem consciência sim de que todos os ciclos mostrados na série surgem da junção de um casal composto por homem e mulher, na geração do Miquel, na geração da Charlotte e da Elizabeth, e até mesmo o surgimento do último ciclo ali está inteiramente ligado com a relação entre a Martha e o Noah. Só que o princípio nas leis herméticas de fato não está relacionado necessariamente à separação do homem e mulher, mas sim da noção de que todas as pessoas e todas as coisas têm dentro de si um lado masculino e um lado feminino. E o que é necessário para o ocultista buscar é novamente o equilíbrio entre esses dois polos. Aquele que consegue equilibrar tem uma grande potência criativa. Então assim, essa parte aqui do princípio, ela é a única que não é mostrada com clareza na série, mas que é subentendida e trabalhada de forma estética ali, principalmente no visual. E ela pode ser abordada, claro, na próxima temporada, quando nós tivermos mais ações da Ordem Siquemundos, que com certeza teremos aí no decorrer da série. E se você gosta dessa temática, a gente preparou outro vídeo lá no canal do Felipe falando dessa temática de
de filmes dark com viagem no tempo. Sim, filmes que tem essa pegada também. Inclusive, lá a gente falou desses 4. Um deles é O Predestinado, que vocês gostam bastante. E a gente queria saber se vocês animam. Por favor, né? Ai, criança. Outra, são nossas crianças presas no banco. De novo. Se vocês gostariam que a gente fizesse um vídeo falando de O Predestinado e da presença do ocultismo e um pouquinho ali da teoria hermética presentes no filme também. A gente tá perguntando pra vocês porque assim, é um filme que lançou lá em 2014, mas eu acho que quando vai falar de um filme bom, não tem Não essa, tem. né? Então assim, por isso vai lá no meu canal pessoal mesmo, que lá tem eu e a Natália lá falando sobre 4 filmes que nós gostamos de Viagem no Tempo e muito mais. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Até! Tchau! Tchau!